Desde sempre nós usamos o cinema para articular diversos sentimentos primários: o amor, a alegria, tristeza e o medo. Eu tenho alguns amigos que são fãs de terror e eles sempre dizem uma coisa que eu acho muito curiosa: se você é fã de terror, você vai sofrer. E não por causa dos sustos, mas porque para assistir um bom filme de terror, você precisa passar por um longo processo assistindo vários filmes de terror horríveis. E eu sempre me perguntei quais são os elementos que separam os bons filmes de terror dos ruins. Depois de assistir o filme It, eu fui pesquisar e eu encontrei 3 elementos nesse filme que são cruciais para se contar uma boa história de terror: as crianças, o monstro e o estilo do filme. Além desses 3 elementos que eu vou explicar individualmente aqui no vídeo, eu me deparei com algumas coisas bem curiosas na pesquisa. Como por exemplo, você sabia que existem regras e formas para se fazer um bom filme de terror? Things that we learned from our repeated visits to the horror picture were certain laws that happen to apply to all horror pictures. The innocent must suffer, and then the next law came into the guilty must be punished. Whatever evil thing there is out there, the audience wants to see the hero lay into it. Pretty intensely. Isso porque histórias de terror são tão antigas quanto a civilização. Elas são descendentes diretas dos contos de fada e já foram exploradas de todas as formas possíveis. No cinema, as histórias de terror já passaram por diversas fases e ciclos. Além de ter sido um gênero muito popular entre os B-movies, você já deve ter percebido um certo padrão com filmes de terror. De tempos em tempos aparece um filme de terror com uma nova abordagem, contando uma história de formas diferentes. Esse filme faz sucesso, de repente esse filme se transforma numa grande franquia e outros filmes aparecem copiando essa mesma forma de contar histórias. Até que a plateia não aguenta mais ver esse tipo de filme e a gente precisa esperar que um novo ciclo se inicie com novas ideias. E isso é muito comum porque fazer filmes de terror pode ser muito barato e extremamente lucrativo. Mas ao mesmo tempo, o cinema do terror pode ser um dos mais autorais. Isso porque os diretores sempre precisam bolar novas maneiras de contar histórias antigas. Além disso, fazer coisas sem dinheiro pede que você tenha uma criatividade muito mais aflorada. Esses filmes costumam ser muito inventivos nos movimentos de câmera, na maquiagem, nos efeitos práticos especiais, no som e também na edição. Tudo isso para surpreender e capturar uma audiência que já está acostumada com praticamente tudo. Mas agora vamos falar dos elementos que funcionam muito no filme It. Vários mestres do terror, como Stephen King, Sam Raimi, Guilherme Del Toro, entre outros, sempre dizem a mesma coisa. O sucesso de um filme de terror está diretamente ligado ao quanto nós, a audiência, vamos nos conectar com aquele protagonista ou grupo no filme. Por isso, muitos filmes de terror não dão certo. As pessoas vão morrendo, mas nós não criamos empatia nenhuma por aqueles personagens. Isso porque muitas vezes eles são rasos ou estereotipados. Um dos grandes fatores do medo é quando nós vemos pessoas que gostamos em perigo. E quando os protagonistas são crianças, isso só se potencializa. Primeiro de tudo porque todos nós já fomos crianças, somos crianças ou temos crianças. Além disso, a maior parte dos nossos medos e traumas foram adquiridos quando nós éramos crianças, e isso fica com a gente pro resto da vida. E é por isso que é tão fácil a gente se conectar com um grupo de crianças. Claro que também é muito importante quando os atores são bons, isso impede que a gente se desconecte do filme simplesmente porque a gente vê uma atuação ruim. Agora vamos falar de outra coisa muito importante. Nós já criamos empatia pelos personagens. É preciso que agora o suspense e o medo criados pelo monstro nos deixem em uma situação de desconforto. O Guilherme Del Toro dá grandes dicas para se criar um bom monstro. Ele precisa ter uma silhueta muito clara que defina suas intenções. Deixar o monstro com o rosto sempre irritado é um erro. É preciso que a gente sinta diversas emoções olhando para aquele personagem, até mesmo curiosidade e aproximação. Isso só vai potencializar quando o monstro mostrar o que veio. Os movimentos do monstro também são muito importantes e é crucial que ele não seja baseado em outro monstro, mas sim em uma figura que carregue outros valores, como um palhaço. O Pennywise é um personagem que nasceu de uma forma inusitada. O Stephen King nunca gostou de ser considerado o mestre do horror. Ele acha que a sua obra é muito maior do que isso para ser definida em um gênero apenas. Mas ele reagiu de uma forma curiosa e decidiu criar a obra-prima do terror, It, a Coisa. E para isso ele precisaria do monstro perfeito.
And I thought to myself, what scares children more than anything else in the world? And the answer was cloud. Essa versão da história é mais violenta, é mais obscura, mas sem perder as características que o Guillermo del Toro comentou. Isso nos leva para o último ponto. E você pode definir estilo nesse caso por 3 pontos. Como o diretor decide nos dar os sustos, o quanto de informação ele vai nos entregar e quais inovações ele vai trazer para o filme. Diante de uma obra de terror, a gente pode sentir diversas emoções. Susto, medo, tensão e até mesmo dar risadas. Isso porque existem diversos truques e formatos que o diretor pode escolher para manipular as emoções da audiência. E é aí que você vê se o diretor é bom ou não. Um grande mestre na manipulação foi o Alfred Hitchcock. Segundo ele, existem 2 formas de se tratar o suspense em uma cena. A primeira forma é a seguinte: imagine 2 pessoas conversando num bar. Elas estão falando sobre futebol e de repente uma bomba explode. Você tem 5 segundos de susto, mas é só isso. A segunda forma é: as 2 pessoas estão conversando nesse bar, mas de alguma forma o diretor escolhe te contar que uma bomba está naquele lugar e que ela pode disparar a qualquer momento. A partir desse ponto, cria-se o suspense. Nós, a audiência, sabemos que algo de ruim pode acontecer, mas os personagens ainda não. Enquanto eles continuam conversando sobre qualquer coisa, a gente só fica tenso pensando: para de conversar, tem uma bomba aí. Isso faz com que a experiência se torne muito mais interessante, o suspense se alonga por mais tempo. E outra regra muito importante que o Hitchcock comenta é que, a partir do momento que você conta para a audiência que a bomba existe, ela não pode explodir aqueles personagens. De alguma forma eles têm que perceber que a bomba tá ali, jogarem ela para algum lugar e ela explodir. Isso porque, segundo o diretor, as pessoas precisam de um alívio, uma recompensa depois de toda aquela tensão passada. E se esse alívio não vem, você acaba de ver um filme sem técnica, um filme ruim. Isso pode ser visto no filme It, A Coisa. O diretor, o Andrew Muschietti, fez escolhas muito conscientes e corajosas para deixar a gente em tensão o tempo inteiro. Desde o começo do filme a gente sabe que existe uma bomba naquela cidade com as crianças, que é o palhaço. E em diversos momentos do filme nós somos lembrados, ou queremos lembrar aquelas crianças, que a bomba pode explodir a qualquer momento, o palhaço pode chegar e estragar tudo. Eu gostei muito de entender melhor essas regras e o quanto elas podem fazer diferença na construção de um filme. Eu acabei percebendo que um filme de terror pode ser mais técnico do que a gente imaginava. Na verdade, é um dos gêneros mais interessantes para diretores que estão querendo começar e para grandes mestres que já fizeram todo tipo de terror. É claro que existem várias outras camadas nesse universo que eu posso explorar em outros vídeos. Mas nesse caso em específico, It, A Coisa carrega esses 3 elementos que garantem a qualidade do filme. O diretor e os roteiristas fizeram a lição de casa, o que é muito bom, porque senão a gente teria outro filme de terror ruim. Mas não é o caso. Queria agradecer todo mundo que me ajudou lá no Instagram a mandar o vídeo do bingo pro diretor Daniel Rezende. Ele respondeu, e não só respondeu, como elogiou. Me segue lá no Instagram, tá lá, eu tirei um print, eu fiquei muito feliz. Isso não teria sido possível sem a ajuda de vocês. Muito obrigado. Tchau, gente. Até a próxima semana.